inadimplência, o comportamento do inadimplente e estratégias de cobrança, defendido pelo acadêmico Josimar Garcia. Mais uma vez solicitamos que deixem os celulares desligados. As entradas e saídas somente serão permitidas após o término da banca. Josimar, você tem 20 minutos para apresentar o seu trabalho e em seguida ouviremos a banca orientadora. Fique à vontade e boa sorte. Boa noite a todos. Meu nome é Josimar. Eu iria apresentar o trabalho de conclusão de estágio. Meu trabalho é sobre finanças comportamentais, o inadimplente e as estratégias de cobrança. Podemos perceber que o mercado passa por um momento de instabilidade econômica, derivado da situação política, entre outros aspectos. A inadimplência atingiu níveis elevados nos mais diferentes mercados, influenciado diretamente pela decisão de compra das pessoas, que por sua vez tem uma perspectiva pior. Por isso, estudar o comportamento e seus impactos pode ajudar administradores a minimizar os seus riscos. O meu problema de pesquisa é qual o comportamento temporal do devedor frente à periodicidade dos e-mails de cobrança. Meu objetivo é analisar o comportamento do cliente inadimplente das empresas que utilizam o software da CEINFO, à luz das finanças comportamentais, e determinar quais estratégias devem ser usadas para reaver os créditos em atraso. Meus objetivos específicos são identificar a inadimplência no crédito das empresas que utilizam o software de cobrança, compreender o comportamento do cliente inadimplente, relacionar as empresas com o método automático de cobrança e analisar o comportamento das empresas com o método automático de cobrança. A justificativa do meu trabalho é entender o comportamento dos devedores para reduzir os inadimplentes e ajudar as empresas a aumentarem os seus lucros. Aqui é importante salientar que a CEINFO ela é uma empresa que atende empresas de pequeno porte. Né? Então, eu sou diretor comercial dessa empresa e a gente tem uma série de desafios com as empresas de pequeno porte, como alguns de vocês podem perceber, que é reduzir o impacto do crédito dessas empresas. Então, por sua vez, essas empresas vêm até nós buscar melhores formatos de trabalho para que elas possam obter melhores resultados. Então, isso foi o nosso ponto de partida do trabalho, da pesquisa. A minha fundamentação teórica conta com esses autores, porém, certamente Daniel Kahneman foi a referência, já que em 2002 ele recebeu o Nobel de Economia e falando sobre finanças comportamentais, e obviamente que após ele ter ganho em 2017, o Richard também ganhou um estudo, o Nobel também com um estudo aprofundando o que ele veio trazer para a gente, e ele com certeza foi o maior influenciador de toda a pesquisa que a gente fez até agora. Sobre a metodologia, a abordagem foi quantitativa e qualitativa, a tipologia foi um estudo de caso, a população foram os clientes da empresa CEINFO e a amostra todas as empresas que usam a régua de cobrança. Aqui é importante que vocês saibam que nem todos os clientes da CEINFO utilizam a régua de cobrança. Isso porque vários dos clientes ainda não utilizam o boleto bancário como meio de pagamento. Os instrumentos foram entrevista semi-estruturada e dados primários da base da empresa. A empresa, nesse caso, todas as empresas que participaram. E a análise dos dados foi feito de análise do conteúdo da pesquisa, nesse caso, e a nova. Bom, a pesquisa foram feitos com vários clientes da CEINFO que utilizam a nossa nova ferramenta, né?
Aqui também é importante salientar que a ferramenta ela não existia. Então, a régua de cobrança, ela basicamente nasceu dessa falta do mercado de ajudar os empresários a reduzir o crédito, né, a reduzir o impacto do crédito no capital de giro das empresas. E baseado nisso, a gente pensava sempre internamente lá na empresa como solucionar esse problema. Aí, no sexto período, a gente estudou um pouco sobre o Kahneman e toda essa nova era de finanças comportamentais que o Kahneman apresentou. Então, baseado nisso, a gente pensou que poderia, através de algumas ferramentas, automatizar esse processo dentro de um software de gestão. Então, baseado nisso, a gente criou a régua de cobrança. Então, a régua de cobrança fez com que essas empresas que normalmente são de pequeno porte pudessem melhorar as suas operações e os seus resultados frente a isso. A grande maioria das empresas da carteira de clientes da ACInfo são indústria. Essas empresas muitas vezes não têm uma gestão aprimorada, já que estão em fase de estruturação de processo, produtos ou novas tecnologias. Isso faz elas não terem muito capital disponível para ampliar o número de pessoas, porque, assim como o Kahneman explica, poderia, por exemplo, colocar uma pessoa para ligar com 2 ou 3 dias de antecedência e faria a mesma situação que é o objetivo de entregar uma experiência para o cliente que ele pudesse se lembrar mais próximo do pagamento. Então, não necessariamente precisaria ser um envio automático. Só que, pensando no porte das empresas que a ACInfo atende, é que foi pensado na régua de cobrança. Sendo assim, esses desafios do crédito ficam em segundo plano, sabendo que isso pode comprometer diretamente o capital de giro. Então, quando os gestores não têm a capacidade de ter pessoas para fazer essas ligações, ele acaba ficando em segundo plano. E com isso, acaba não cuidando tanto do crédito tão precioso dessas pequenas empresas. E daí a gente chega às estatísticas que a gente pode encontrar no Sebrae, que a cada 70% das empresas no espaço de 4 anos deixam de existir. Bom, as empresas que a ACInfo atende estão espalhadas por todo o Brasil com esses 2 produtos. Esse é o produto, o Fácil 123, que atende com a nota fiscal eletrônica, pequenas empresas, indústrias, distribuidoras, e o ISRP, que atende massivamente em Santa Catarina com um comércio de porta aberta, que a gente chama, que é basicamente o cupom fiscal, que é uma legislação específica de Santa Catarina. Bom, a régua de cobrança funciona da seguinte forma. Primeiro, o cliente faz uma venda. Quando ele efetua uma venda, ele tem alguns meios de pagamento. Baseado nesses meios de pagamento, ele pode entrar na régua de cobrança ou não. Então, nesse caso, a nossa régua está preparada para operar apenas com o boleto bancário. Então, quando o cliente faz uma venda, transforma ela em nota fiscal eletrônica, automaticamente, se for boleto bancário, ele pode estar dentro da régua de cobrança. O primeiro passo da régua de cobrança é 2 dias antes do vencimento, entregar para o nosso cliente um e-mail lembrando que ele tem um boleto a ser pago. Aí a gente tem algumas situações. Essa é a primeira etapa. O cliente já pode efetuar o pagamento nesses 2 dias úteis antes do vencimento. E se ele efetuar o pagamento, a régua acaba o fluxo dela. Se ele não efetua o pagamento, no dia do vencimento, a gente acaba enviando outro e-mail automático, lembrando o cliente que existe um boleto em aberto. E a gente continua esse processo, caso ele não efetue o pagamento, se transforma de um devedor para um inadimplente, e daí sim a gente envia 2 dias úteis após o vencimento um outro lembrete e 10 dias úteis após um outro lembrete. Agora eu vou mostrar para vocês como que está organizado esse e-mail. Primeiro, esse é o de 2 dias antes do vencimento. Então ele tem um assunto que seu boleto vence em 2 dias úteis. A gente se preocupou muito em colocar um texto amigável
e também colocar um botão onde ele pudesse baixar o boleto a qualquer momento. Isso por quê? Porque ele poderia não querer pagar o boleto naquele momento. Ele poderia querer pagar em um momento depois e pegar o boleto atualizado, tá? Inclusive após o vencimento. E a gente se preocupou também em colocar uma pessoalidade, né? Então, quem assina esse e-mail é a pessoa da empresa, que tem o cargo e também o telefone de contato, além da foto. Então, isso facilita para a pessoa, quem está recebendo o boleto lá, a pessoalidade desse e-mail, apesar da pessoa da empresa nunca ter botado a mão para despachar esse e-mail da caixa de saída da caixa de entrada. Aqui em cima ele também tem a logomarca da empresa que emitiu o boleto bancário. Depois ele vai receber um outro e-mail no dia do vencimento, que tem um assunto de seu boleto vence hoje e com um texto semelhante. E após isso, 2 dias depois do vencimento, ele recebe um e-mail com outro assunto chamado "Ops, não encontrei o seu pagamento". A ideia da linguagem ser informal, ela faz parte do processo e da ideia que o Kahneman defende, que se eu gerar e-mails automáticos e que eles têm uma linguagem muito formal, vai gerar um impacto diferente do que a gente espera do outro lado, tá? E depois um e-mail, daí sim um mais formal, que é já para chegar 10 dias depois do vencimento, para apresentar para ele que realmente agora está em atraso, precisamos resolver isso daí. Bom, aqui a gente começou a encontrar, quando a gente começou a analisar os dados dessa régua de cobrança, que é a segunda etapa, né, a gente começou a perceber algumas diferenças do que o autor nos entregava. Então a gente percebeu, por exemplo, que tinha números diferentes relacionados aos dias de vencimento. E aí a gente foi fazer uma pesquisa, que nem estava dentro do nosso escopo fazer pesquisa, era só análise de dados. Aí a gente foi fazer uma pesquisa para poder entender por que acontecia isso daí. A gente encontrou que alguns dos nossos clientes acabavam não ativando a regra de cobrança para todos os clientes. Vocês vão ver um pouco mais à frente o que eles dizem relacionado a isso. Então a gente tinha o que a Ciinfo havia desenhado, o que o cliente tinha feito, né? E o que o mercado deveria ter feito. Tá? Bom, aqui a gente pode ver, esse é um resultado da ANOVA, acho que para os professores isso é mais comum. A ANOVA, ela vai mostrar aqui a probabilidade desse dado ser falso ou não ser verdadeiro, né? Que ele não tenha relevância, que eu não posso considerar isso aí, é muito baixa, ela tem 0,001, né? Então é muito baixa. Então isso consiste que, estatisticamente, eu tenho que aceitar que essa informação está certa, né? Então, basicamente, aquilo mostra que a indústria ela tem o maior data de atraso. Então eu tenho 1 dia, 21 de atraso na indústria, dos dados que foram analisados. Em comparação com o comércio tem 0,76 e o serviço que tem 0,02. A gente não foi a fundo para analisar por que a diferença entre cada um deles, mas fica claro que um prestador de serviço ele está recorrente. No caso do nosso cliente, que é o prestador de serviço recorrente, ele todo mês o cliente dele depende do serviço que é prestado. Então faz mais sentido ele não atrasar, porque senão ele não vai ter o serviço do cara no mês seguinte. Tá? No caso da indústria, os ciclos de compras são mais longos e as indústrias foram impactadas massivamente nos últimos anos no Brasil, né? Bom, sobre os pagantes, daí a gente tem pessoa física e jurídica. A gente tem a pessoa jurídica ficando com 1,05. Vocês vão perceber que todos eles deram com probabilidade 0,0001. Então é porque realmente a pesquisa nos leva a acreditar que esse dado
é muito relevante, né? Então aqui as pessoas jurídicas atrasam mais do que as pessoas físicas. Isso pode nos levar a pensar que, em meio à tecnologia, as pessoas jurídicas deixam para pagar o mais próximo ou depois do pagamento, né? Tendo em vista que nenhum dos nossos clientes acaba colocando multa e mora, por escolha deles, né? Então não faz diferença pagar atrasado, então o cara paga atrasado, né? E a pessoa física, normalmente ela já vai lá no Internet Bank e agenda e já faz o pagamento às vezes até na hora, né? Bom, aqui é o cerne da nossa pesquisa. Esse teste efetuado na Nova vem para comprovar o objetivo desse estudo. A probabilidade dos dados ser falsos, como eu já falei, é muito baixa e foi realizado então procurando os dias úteis de envio de e-mail da cobrança que tem influência sobre os dias em atraso dos boletos. Então aqui a gente pode perceber, primeiro que a gente tem um número aqui que quem não foi enviado a régua de cobrança, que ele não tem dias em atraso, e daí o nosso viés fica paro, porque o cara não bota o cara na régua de cobrança porque ele é um bom pagador, né? Por isso eu tenho isso daí. E depois eu tenho mostrando que vale mais a pena eu ativar minha régua de cobrança para 0 dias do que para 2 dias úteis antes do vencimento. Hoje isso não é configurável, isso é sempre assim, é enviado 2 dias no dia, 2 dias depois e 10 dias, mas o nosso estudo mostra que eu enviar no dia faz mais sentido, que eu tenho mais clientes pagando, né? Aqui esse gráfico fica visível o grande número de títulos pagos no dia 0. E agora eu gostaria de mostrar um pouco da percepção da pesquisa que a gente fez, da percepção dos clientes, para vocês verem esse viés junto com o que a gente preparou no trabalho. Então, o Alexandre, ele fala que acredita que a inadimplência dele reduziu entre 60% e 70%. O André, ele fala que coloca todos os novos clientes e os clientes antigos. Aqui é importante contextualizar que nem sempre o cliente da CINF, ele acaba sendo o primeiro software de gestão dele. Muitas vezes ele já tem um software de gestão e, sendo que ele já tem um software de gestão, a gente importa os dados vindo de lá. Então ele coloca os clientes novos dentro da régua de cobrança, mas os clientes antigos, os bons pagadores, esse ele não coloca na régua de cobrança, tá? Então, sendo assim, a gente, além do André, teve outros que falaram isso pra gente também. A Jéssica, ela diz que percebe a melhora através da listinha, pois ela hoje só tem 2. Então antes ela tinha uma lista de 30 cara que ela tinha que cobrar e agora ela só tem 2, ou seja, ela está percebendo lá no dia a dia dela isso. O Tobias, ele fala que acredita que antes ele recebia 60% dos boletos que emitia e que hoje deve ser maior que 80%. Das limitações, o histórico anterior ficou claro para mim que se a gente tivesse os dados antes da régua de cobrança nos ajudaria até ter mais comparações e da conexão com o entrevistador. Como eu falei, o fato de eu ser diretor comercial e eu fazer as entrevistas fez com que a pessoa do outro lado se sentisse insegura em dar mais feedbacks positivos sobre a régua de cobrança, porque, bom, um vendedor ligando para ele perguntando se melhorou ou não. Então, né, vamos contextualizar isso daí. E as sugestões, como escrito entregue e no trabalho, as maiores datas seriam interessantes para a gente poder avaliar toda essa correlação dos 2 dias realmente, talvez 3 dias seria melhor, e um período comparativo, já que a régua foi colocada no ar em agosto de 2017, então isso ajudaria muito se a gente conseguisse comparar com outros períodos. E, bom, as contribuições para os empreendedores que de alguma forma podem perceber o quanto é importante ter uma automatização desse processo e guiada por estudos científicos.
o crescimento do acadêmico, que ao longo desse processo teve que aprender um pouco de psicologia, de economia, lembrar um pouco sobre fluxo de caixa, capital de giro, necessidade de capital de giro e outras coisas para poder acumular isso tudo dentro de um trabalho. E aos clientes da Cienf que conseguiram, como vocês viram no slide anterior, reduzir a sua inadimplência. Bom, vou finalizar com uma frase: sucesso é ir de fracasso a fracasso sem perder seu entusiasmo. E com isso eu passo a palavra para a banca avaliadora para fazer os questionamentos e colocar na berlinda. Perfeito, Gilmar. Tem que usar o microfone.